Botafogo estreia com vitória na Copa Rio. As Gloriosas venceram por 1-0 em São Januário, ganharam do Vasco, com gol de Jordana, num bate-rebate ali na área, depois da cobrança de escanteio, ela conseguiu botar a bola para dentro da rede, inclusive lá na live que rolou no setor visitante de pré-temporada, digamos assim, né? Eu tinha comentado para ficar de olho nessa atleta que, na minha opinião, tem tudo para ser uma dos destaques aí da temporada do Botafogo, e já começou na estreia fazendo gol com o pé direito, coisa boa. Além de destacar a Jordana, eu queria destacar também a Bárbara, lateral direita, que também fez a estreia pelo Botafogo hoje. A melhor chance do Botafogo, inclusive no primeiro tempo, que foi uma finalização da Nath Faben, que bateu na trave, foi de um lindo cruzamento dos pés da Bárbara. E além de Bárbara e Jordana, eu gostaria de destacar, não uma atleta em si, mas a oportunidade que o Jorge Barcelos está dando para as atletas do Sub-20. O Sub-20 estreou no Brasileiro ontem em Manaus, ganhou inclusive de 9-0, e a gente tem muitas atletas compondo aqui o time profissional. Por exemplo, a lateral esquerda Guima, que entrou nos últimos minutos ali do segundo tempo, foi aproveitada, não viajou, né, com a equipe Sub-20 e está compondo aí a equipe profissional. Então é muito interessante a gente perceber que a equipe da base, né, as atletas da base estão de fato cumprindo a sua missão, o seu objetivo de conquistar ali degrau por degrau o espaço no profissional também. Apesar da vitória, eu sei que dá pra ver mais desse time do Botafogo. Acredito que além da ansiedade da estreia, do time como um todo e também de algumas atletas em individual, né, a gente pode ver uma evolução do time do Vasco da Gama da última temporada pra cá. Então, muito do que o Botafogo não conseguiu render no jogo em alguns momentos também se dá por mérito da marcação do Vasco, na minha opinião, porque o Botafogo é um time que explora muito trabalhar a bola, né? Tocar de pé em pé até chegar lá na frente, não explora chutão, enfiada de bola. E no primeiro tempo, principalmente, teve muita dificuldade de fazer isso. A gente viu em alguns momentos, até ali mais do final do primeiro tempo para depois, a própria Jordana vindo ocupar o espaço entre as zagueiras Nalon e Karen, justamente para tentar ajudar nessa saída de bola que estava sendo dificultada pela marcação do Vasco ali no meio de campo. Apesar do Botafogo ter sido superior o jogo inteiro, foram poucas chances criadas. Eu acho que as Gloriosas pecaram um pouco ali no último passe, né? Então não conseguia chegar de fato a finalizar. O Botafogo teve mais domínio da posse de bola, jogou melhor do que o Vasco, mas como eu disse, o Vasco estava muito forte na marcação, e o próprio Botafogo em alguns momentos acho que deixou faltar um pouco de atenção ali no terço final, no último passe, para poder criar de fato mais chances, né? No primeiro tempo só teve essa bola na trave da Nath Faben, no segundo tempo, além do gol, quase também não teve chances claras. Inclusive fica uma curiosidade quem estava aqui em São Januário, porque teve torcida presente do Botafogo, mesmo nessa lua que está aqui num jogo de 10 horas da manhã, agora já está um sol, né, de meio-dia. Quem estava aqui pôde ver, teve uma hora ali que o Jorge Barcelos, na parada técnica do segundo tempo, que foi logo depois de um lance do Botafogo, em que duas atletas se atrapalharam ali na área, faltou um pouco de comunicação e não conseguiram finalizar. E ele fala, gritando assim com as meninas, falando, tem que gritar tem que chamar a responsabilidade. Acho que isso também vem com o entrosamento da equipe, né, ao longo da temporada. Hoje é só o primeiro jogo. E ele vai poder falar um pouco sobre isso. Eu conversei com o Jorge Barcelos para ele falar dessa estreia e também conversei com a Jordana, autora do gol. Vamos conferir. Jorge, pelo que eu vi do jogo, e aí você me corrija se eu estiver errada, eu senti que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, teve ali um pouco de dificuldade de trabalhar a bola, de sair com a bola no pé em pé. Eu acho que muito também por mérito da marcação do Vasco. E a gente esperava ver, inclusive você citou a Jordana, uma dos destaques, digamos assim, da temporada. Eu esperava ver a bola passando mais pelo pé dela, inclusive depois você chegou a botar ela um pouco mais para trás, entre a Nalon e a Karen, acredito que para ajudar na saída de bola. Você acredita que, apesar da vitória, né, o Botafogo poderia ter conseguido se sair melhor na partida se isso tivesse acontecido, se o estilo de jogo de trabalhar a bola de pé em pé tivesse sido mais eficiente? Não, eu acho assim, o jogo teve uma conotação muito da parte defensiva do Vasco. Acho que ele manteve praticamente duas linhas de 5, ou uma linha de 4, uma linha de 6. Então isso dificulta muito, principalmente para as jogadoras do meio. Você pode ver que no primeiro tempo, por exemplo, as nossas jogadas saíram sempre pelas laterais do campo. Então isso por quê? Porque estava muito obstruído o meio campo. Então
algumas horas também, alguns minutos que a gente teve, por exemplo, as infiltrações das meias. Só que como estava muito obstruído o meio, aí eu pedi que a Jordana saísse um pouco da segunda linha, não entrasse na segunda linha e ficasse entre a segunda linha delas e as nossas zagueiras. Para quê? Para poder circular essa jogada. Tanto é que teve uma hora do jogo, né, que eu pedi que as duas laterais nossas avançassem e coloquei uma saída de 3, com a Jordana sendo o centro da saída de 3. Quando ela saísse com a bola dominada, a gente trazia as laterais de volta para criar os espaços. Mas, pô, é muito difícil você o tempo todo ser o protagonista para criar espaço entre a zaga do Vasco, que estava muito exprimida entre as duas. E as linhas estavam praticamente intermediária defensiva e meio campo, né? Então estava muito exprimido. O que a gente tinha que fazer era balançar mesmo, tentar através da zaga, tentar de uma saída de linha de 3 para que a gente criasse espaço. E aí quando eu joguei a Bárbara um pouco mais no fundo, com a saída das extremas para dentro para fazer trabalho de média, e a Chay também, então aí a gente começou a criar mais jogadas de lado. Perfeito. Eu vi ali na parada técnica do segundo tempo, né, você falando bem para as meninas, grita chama a responsabilidade, porque foi logo depois de um lance em que a Vânia e uma outra jogadora que eu confesso que não lembro quem, se atrapalharam ali na área na hora de chutar, né? Você acredita que essa... Não sei se dá pra chamar de falta de entrosamento, mas é porque ainda é a estreia, ou as meninas ainda estão um pouco na delas, de, pô, tô estreando. A Vânia não, né, já faz parte, mas a atacante, a Nath Faben, por exemplo, é estreante pelo Botafogo. Você acredita que isso tende a melhorar ao longo da temporada e usar a própria Copa Rio para isso, porque não deixa de ser um campeonato de preparação, né? Exatamente. A comunicação dentro do campo não foi só por esse lance. A gente precisa um pouco mais dessa comunicação. A gente precisa fazer a leitura do jogo e fazer com que a gente crie os espaços, ou então crie canais de ligação, ou passes, ou algumas coisas parecidas, para que a gente consiga desenvolver o jogo do Botafogo, né? Então a comunicação eu acho que é importante. Eu só falei para elas que é o seguinte: eu tenho duas jogadoras do mesmo time na bola, então eu posso comunicar. Pô, deixa essa bola, ou deixa, ou sou eu, alguma coisa assim. Eu acho que com o tempo a comunicação, né, vai melhorando. A Nath também, a Nathane já é uma jogadora bem experiente. Eu acho que naquele momento ali a jogada foi tão rápida que mesmo que uma deixasse para outra, criaria alguma situação. Mas como a Nath já estava muito enquadrada para poder cabecear, acabou que, né, a Vânia entrou numa situação e a bola acabou indo para trás ali, criou uma outra situação de jogada. Mas eu acho que a comunicação, ela vem com os treinos. Nós temos praticamente, essa vai a 4ª semana que a gente está treinando junto, e a gente já pega uma estrutura do Vasco modificado também, com todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo fazendo aquela marcação-pressão, marcação que a gente sabe como é que faz também e sabe que é muito difícil sair, né? Haja visto o jogo que a gente teve contra o Corinthians também, a gente utilizou uma estrutura também defensiva e foi difícil para eles entrarem. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar um pouquinho mais e as coisas vão acontecer, e a Copa Rio vai ser um ensaio para a gente poder estar colocando a equipe do jeito que a gente quer. Jordana, primeiro parabéns pela estreia com gol, e queria que você falasse um pouco do sentimento de estar defendendo a camisa gloriosa do Botafogo e de já poder estrear num clássico com gol. Então, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, pelas coisas que Ele tem feito na minha vida. Eu estou muito feliz pela estreia, pela vitória, pelo grupo. Eu gosto do Rio de Janeiro, então eu fui abraçada aqui no clube. Estou muito feliz por estrear e ainda com a vitória, né? Você já deu um spoiler aí, né, falando do grupo. Queria que você falasse um pouco mais de onde você veio, onde você jogava, para a galera poder conhecer, e falar justamente sobre como está sendo essa experiência. Vocês já estão aí em um mês de pré-temporada, né? Como é que tá a união do grupo? Como é que são as expectativas para A1, que é o principal campeonato do ano? Enfim, falar um pouco para a torcida gloriosa. Então, eu vim da Bahia, estava no meu clube antigo, Bahia também, passei por lá. Estou me adaptando muito bem, né? Como eu falei, eu gosto do Rio de Janeiro, eu sempre quis estar aqui no Rio de Janeiro.
tive a oportunidade de poder estar aqui. O grupo me abraçou muito bem, a gente tem se conectado, porque são pessoas que não jogamos juntos e tal, mas estamos nos conectando, estamos caminhando, a gente conversa bastante em relação ao que podemos melhorar. Então, o foco brasileiro A1, estamos trabalhando muito para que a gente venha estrear também no brasileiro com o pé direito, e é isso.